Olá, espectadores da BNC News, eu sou Mário Goulart e estamos visitando mais uma empresa do nosso anúncio visita dessa semana. E hoje a gente vai conhecer a Plenus, uma empresa inovadora especializada em tecnologia para gestão de dados que orienta os planos de saúde, os operadores de planos de saúde, a tomarem melhores decisões e organizarem seus dados para a obtenção do índice de desempenho de saúde suplementar. Para explicar para a gente um pouco do que a empresa faz, como ela funcionou, como ela foi fundada, como ela cresceu, a gente vai conversar com Flávio Extercuted, que é CEO, fundador e diretor médico da Plenus. Vem comigo. Olá, Flávio, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, tudo bem? Como vai? Obrigado por nos receber aqui. Tudo bem, Mário? Prazer em conhecê-lo, seja muito bem-vindo. Vamos conversar bastante hoje. Eu acho que temos uma conversa muito interessante aí, vamos saber de muita coisa. Vamos lá. Queria que você se apresentasse um pouco, contasse aí um pouco da sua trajetória até fundar a Plenus. Muito obrigado aí pelo convite, Mário. Imenso prazer estar conversando contigo aqui nesse canal. Como tu já comentou, né, eu estou atuando aí, fundei a Plenus, né, então a gente é uma health tech de dados, focado na governança de dados regulatórios para os planos de saúde. A gente tem uma trajetória aí de 7 anos já atuando nesse setor específico da saúde suplementar. E nesse período a gente, claro, como todo empreendedor, passamos por diversas situações, né, até chegar agora em 2025, quando a gente está muito feliz com o nosso resultado, com a nossa evolução e com o nosso crescimento. Mas me conta um pouquinho, como é que começou a ideia aí de formar a Plenus? Porque você tem uma trajetória prévia, talvez seja um dos casos aí interessantes, de empreendedor que já tinha uma experiência, já tinha uma janela grande de mercado, de conhecimento, para depois empreender. O que a gente vê muito nas startups é justamente o cara que está lá na faculdade, tem uma ideia legal, fez algum projeto de iniciação científica e teve uma ideia. O seu caso é um pouco diferente. Conta um pouco dessa trajetória para a gente, por favor. Ótimo. Sim, eu tenho uma trajetória um pouco diferente. A minha formação original é em sistemas de informação. Trabalhei muitos anos com desenvolvimento de software, análise de sistemas, mas no meio dessa trajetória, depois de um projeto também mal sucedido, um investimento, né, de 2 anos, um trabalho que a gente estava fazendo com a empresa na época, que acabou não dando certo, eu fiquei bastante impactado, vamos falar assim, né, com essa falência do projeto, e na época eu dei uma parada mesmo. Eu costumo, ainda hoje, trabalhar bastante, sempre gostei bastante de trabalhar, e na época eu parei, tirei um ano sabático e comecei a repensar várias coisas da minha vida, e na época eu acabei decidindo, depois de muito tempo de experiência, eu vou falar assim, eu acabei decidindo começar o curso de medicina. Decidi me tornar médico, porque aos 36 anos eu iniciei o curso de medicina aqui na HI Florianópolis. E tinha aí diversos motivos, né, que me levaram a fazer, mas um deles foi que eu queria entender mais a fundo como funcionava a saúde. Eu queria entender um pouco mais de dentro. Eu já estava numa trajetória trabalhando há alguns anos já com saúde suplementar. Acho que desde lá, estou comentou de faculdade, né? Desde a primeira graduação, eu tive um estágio onde eu trabalhava dentro de um pronto-socorro da Unimed. Então, aquilo ali me acendeu uma vontade também de continuar na área da saúde. Depois eu fiquei vários anos trabalhando com planos de saúde suplementar, né? E aí veio essa decisão realmente de cursar medicina. Cursei, né, fiz aquele trabalho todo lá, durante esse trajeto surgiu uma oportunidade numa operadora de plano de saúde que eu já havia feito um trabalho para eles no passado, mas eles estavam com uma dificuldade de caminhar os dados das guias de utilização do plano de saúde, encaminhar esses dados para a ANS. Era uma nova regulamentação da ANS que obrigava as operadoras a fazer esse envio mensalmente. Então, por exemplo, o teu plano de saúde, Mário,
todo atendimento assistencial que tu faz, o prestador precisa registrar uma guia de utilização de punição. E essa guia, posteriormente, o prestador, seja uma clínica, um hospital, um laboratório, encaminha para a operadora para fazer a cobrança. A operadora faz todo o processo lá para pagar o prestador. Posteriormente, então, a operadora tem a obrigação de encaminhar todas essas guias para a INS. Estava tendo um grande volume de dados e muitas operadoras têm dificuldades em trabalhar a questão de qualidade desses dados e conseguir cumprir essa obrigação junto à INS. E aí, nesse contexto que eu comecei a trabalhar durante o curso de medicina mesmo, lá em 2015, atendendo uma operadora autogestão aqui de Florianópolis, consegui resolver a situação daí junto à INS. Um tempo depois, de uma outra operadora, a Elo Saúde, aqui de Florianópolis também, me ligaram e disseram, soube que você resolveu o problema lá na outra operadora, passa aqui para a gente conversar. Comecei a atendê-los também, e assim foi. Eu tinha 3 operadoras que eu estava atendendo na época. Quando eu me formei em medicina, na metade de 2018, houve uma mudança na própria ANS. Houve uma mudança na forma de cálculo dos indicadores, que são chamados IDSS, então Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, que a gente trabalha muito diretamente com as operadoras. E essa metodologia, essa mudança de metodologia trouxe um impacto grande para o mercado. Grande parte das operadoras que estavam com pontuações altas nesse índice, no IDSS, com essa mudança de metodologia tiveram quebras significativas. E as operadoras que eu atendia na época ficaram em ótima colocação nesse ranking nacional, inclusive. Eram 3 autogestões que eu atendia, 2 delas ficaram em primeira e segunda colocada nesse ranking nacional da modalidade de autogestões. E aí foi nesse momento, então, que saiu a nota que as operadoras perceberam essa quebra de desempenho, que elas começavam a procurar soluções, ficar interessadas de como resolver aquela dor, aquele problema específico que elas estavam tendo, que estava trazendo impacto para o indicador delas. Mas, Flávio, em algum momento dessa sua decisão de fazer medicina, te ocorreu eventualmente clinicar? Ser um médico efetivamente ou não? Você foi realmente querendo ser um grande especialista na gestão dos sistemas de saúde? Eu iniciei a medicina com a mente aberta, tá? As possibilidades. E cheguei durante o curso, cheguei a pensar em clinicar, avaliei muito isso, né? Cheguei a pensar até em algumas especialidades, como radiologia, por exemplo, que envolve bastante tecnologia também. Mas no decorrer do curso, cada vez mais eu fui entendendo que eu poderia contribuir de uma outra forma, né? Juntando conhecimento de 2 áreas e contribuir de uma maneira coletiva. E algo que me chamou muito a atenção durante a medicina, que principalmente os últimos anos que eu passava em estágio, em ambulatórios, clínicas, hospitais, me chamava muito a atenção a forma com que as informações são tratadas na área da saúde, né? Na época, de uma maneira bastante analógica, hoje em dia, depois da pandemia, melhorou muito, a área da saúde evoluiu muito, né? E vendo aquilo lá, eu acreditava que tinha muita oportunidade para desenvolver tecnologias relacionadas a sistema de informação para a área da saúde. Então, apesar de ter essa vontade de estar aberto e às vezes chegar a considerar, eu também considerei que a minha trajetória lá ela não era a trajetória normal do médico. Os meus colegas eram bastante jovens na sua maioria, né? Então, eles tinham aquele tempo ainda de cursar residência, de procurar uma especialidade. E eu estava em outra fase da vida e acabei realmente ficando bastante entusiasmado com a possibilidade de juntar as 2 áreas e contribuir de uma maneira coletiva, né? Sem dúvida. Não, é muito interessante, porque não é uma trajetória, vamos dizer assim, convencional. Mas eu acho que os grandes empreendimentos, eles vêm muitas vezes de trajetórias nada convencionais, né? As grandes ideias vêm de processos que não são convencionais.
A gente vai falar um pouco da adição de valor que você faz para os planos de saúde e, de uma certa forma, para todo o sistema de saúde. Mas antes disso, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos espectadores, que a gente vai falar muito desse indicador, que é o IDSS, o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Então eu queria que você explicasse um pouco o que é, em que contexto foi criado, como é que ele foi aprimorado ao longo do tempo. Você falou justamente que a grande oportunidade surgiu a partir do momento que teve mudanças na metodologia do IDSS. Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente contextualizar o espectador, e a partir daí a gente vai falar sobre a adição de valor que a Blendos consegue gerar. Excelente. O IDSS é o principal indicador da saúde suplementar. Ele é calculado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele é composto de 4 dimensões. Dentro dessas dimensões tem lá 34 indicadores. E o índice final, que congrega, a gente fala a nota final, ela é o próprio IDSS, né? Então todas essas pontuações acabam sendo calculadas depois, consolidadas num único índice que a gente fala a nota final do IDSS. E muitas vezes, para o pessoal entender, quem é leigo na área, eu comparo com a nota do motorista do Uber, tá? O IDSS ele vai de 0 a 1, onde 0 é a nota mínima e 1 é a nota máxima. O motorista do Uber, a nota vai de 1 até 5. Mas aí eu sempre pergunto, você gostaria de andar com um motorista que tem a nota 3, por exemplo? Não, acredito que não, né? Não é, se o cara tem nota 3, realmente ele não está prestando um bom serviço. Então eu imagino que um indicador quase de 0,6, né, vamos proporcionalizar, também não deve ser uma coisa muito boa dentro de um plano de saúde. Exatamente. E esse índice, como ele é amplamente divulgado pela própria ANS e a operadora também é obrigada a publicar dentro do seu site, ela acaba sendo utilizada, por exemplo, para empresas públicas quando fazem licitação da contratação de plano de saúde, como critério de elegibilidade para a própria licitação dessas operadoras. Ou ainda grandes empresas, que são as grandes contratantes de planos de saúde, também utiliza o IDSS em uma determinada região para escolher o melhor plano de saúde daquela região por seus colaboradores. Então o IDSS, por ser amplamente divulgado, que permitir, fala do desempenho, mas nas dimensões a gente consegue avaliar a qualidade da atenção à saúde, a garantia de acesso, a questão de sustentabilidade da operadora no mercado e questões de processos e regulação da própria operadora. Então, nesse contexto, ele é um dos principais índices e foi criado pela ANS através de um programa chamado Programa de Qualificação das Operadoras. E ele tem um objetivo justamente de fornecer um instrumento para os beneficiários ou para as empresas contratantes de conseguir comparar as operadoras, tá? E nessas comparações, justamente para conseguir ter um poder de escolha melhor, tá? O índice ele é calculado anualmente, então todos os anos é publicado pela ANS, tá? E a gente atua muito diretamente sobre esse indicador. Nós estamos conversando com o Flávio Hexerketter, CEO e fundador da Blendos, empresa de gestão de indicadores de saúde. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem, espectadores da BBC News, estamos de volta aqui com o Flávio Hexerketter, CEO, fundador e diretor médico da Blendos, empresa de gestão de indicadores de saúde. Mas a ANS é ela que faz esse cálculo, ela busca dados de todas as operadoras de plano de saúde e aí ela faz uma consolidação desses dados. Como é que é esse processo? Aí é que está a mágica do processo, né? A ANS calcula os indicadores, na sua grande maioria, sobre os dados que a própria operadora enviou para a ANS. Então, lembra no início que eu te comentei que as operadoras tinham essa dor, muitas vezes, a dificuldade de encaminhar essa informação para a ANS, a dificuldade de incorporar esses dados na base da ANS, pode trazer prejuízos grandes nos indicadores.
Porque se a operadora tem um dado inconsistente, um dado errado, ou a gente fala com baixa qualidade, ela obviamente não vai ser avaliada dentro da sua realidade assistencial. Então ela acaba tendo prejuízo grande no indicador, mesmo que ela tenha uma boa assistência. E aí que entra grande parte do serviço que a Blendos faz junto com as operadoras. A gente trabalha muito na qualificação de dados, para que a operadora tenha ali uma confiabilidade maior nas informações, trazendo impacto direto nesses indicadores do IDSS, para que a operadora seja reconhecida pela qualidade assistencial que presta aos beneficiários. E dentro desse contexto, como funciona o seu processo, vamos dizer assim? Você entra diretamente dentro da operadora. Conta um pouquinho de como é essa sequência de processos. Legal. Dentro da saúde existe um desafio muito grande, que é a questão da interoperabilidade de dados, tá? Quando a gente fala de dados assistenciais, uma preocupação muito recorrente. Eu também faço parte e frequento os eventos da SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e lá tem essa preocupação bastante grande e o pessoal discute isso. Como a informação vai de um estabelecimento para o outro, para ter a continuidade no atendimento dos beneficiários. Quando a gente fala da operadora de plano de saúde, esses dados de utilização do plano, ele é regido por um padrão chamado padrão TIS. É uma forma de protocolar um conjunto de regras de como as informações devem ser trocadas entre o hospital e a operadora, entre uma clínica e a operadora, e também a forma com que a operadora trata essa informação para enviar diretamente à ANS. Então, no nosso processo, a operadora que percebe que tem lá um prejuízo nos seus indicadores, ou até mais recentemente, nos últimos 2 anos tem acontecido muito, operadoras que já estão em pontuações muito altas, elas querem se manter nesse nível de pontuação, elas estão nos contratando porque a gente consegue dar uma clareza muito maior para os seus dados. Essas operadoras, quando nos contratam, elas não precisam implementar no seu sistema de gestão uma nova integração. A gente acaba utilizando os padrões que já estão definidos. Então a operadora ela é obrigada a extrair do seu sistema de gestão informações em arquivos e encaminhar para a ANS. Então a gente pede, olha, antes de mandar para a ANS, mande essas informações aqui para a Blendos, na nossa plataforma, Lestor IDSS, para que a gente possa fazer uma validação desses dados e te apontar qualquer inconsistência que tiver nesses dados. E aí, depois dessa verificação, a operadora tem a oportunidade de corrigir algumas informações e aí gerar novos arquivos para encaminhar para a ANS já corretos, tá? Mas também em cima desses dados, a gente tem uma série de relatórios e a simulação desses indicadores do IDSS. Normalmente, a ANS calcula uma vez por ano, mas agora em dezembro de 2024, a ANS lançou o índice, publicou o índice lá de 2023. Então a ANS publica um ano depois. Muita coisa já aconteceu, rolou muita água por debaixo dessa ponte, né? Exatamente. Então o IDSS de ordem para o passado. E a Blendos consegue então fazer as simulações desses indicadores durante o ano, durante o próprio exercício. E a gente apresenta isso para o operador. E aí até tem uma questão que eu posso mencionar, não sei se é o momento, Mário, sobre o nosso modelo de negócio que a gente conseguiu demonstrar. Para atender a dor da operadora, inicialmente a gente pensou em software, né? Então a Blendos desenvolveu um software, uma plataforma, funciona como software como serviço, né? Funciona web. Mas à medida que a gente foi conhecendo mais a fundo essa dor das operadoras, a gente percebeu que não é só um software que depende da necessidade deles. Então a gente acabou montando um modelo de negócio em que a gente comercializa o software por uma camada de serviços. E para atendimento dessa camada de serviços, a gente montou uma equipe especializada em saúde suplementar. A gente tem uma equipe que acompanha a operadora
para conseguir demonstrar para ela por que nas situações dos indicadores, por exemplo, vou pegar um indicador para a gente ser um pouquinho mais, ter um exemplo mais concreto, né? A taxa de consulta pediátrica, né? A taxa de consulta pediátrica tenta medir se a operadora oferece para aquela população, né, da infância, primeira infância no ano, a quantidade de consultas suficiente, eles pedem 8 consultas, e de 1 a 4 também é uma quantidade menor de consultas, né? São Anuais, né? 8 consultas anuais. 8 consultas no primeiro ano de vida. Isso. E posteriormente as consultas de 1 a 4 anos. Só que o que a gente analisa nos dados da operadora para conseguir indicar para ela o que ela precisa fazer na assistência? Teve um caso de uma operadora cliente nossa do Rio de Janeiro, por exemplo, uma operadora até grande, que quando a gente foi demonstrar para a diretoria a simulação desses indicadores, esse chamou a atenção da diretoria. Falei, mas a gente tem uma boa assistência pediátrica, por que está tão baixo esse indicador? E aí, através de outros relatórios de análise, a gente conseguiu demonstrar para eles que aquela população de 1 a 4 anos estava frequentando muito pronto-socorro. Que quer dizer o quê? Que a operadora tinha uma boa disponibilidade de pronto-socorro, mas que faltava pediatra para os pais conseguirem marcar uma consulta letiva e levar lá no pediatra para fazer o acompanhamento normal do desenvolvimento da criança, que é a puericultura, né? Então, nesse contexto, a gente consegue trabalhar muito com as informações da operadora e fazer recomendações para ela melhorar a assistência. E é isso um dos grandes pontos que a gente busca, e até faz parte da nossa missão, impactar na operadora também, melhorando a assistência dela, fazendo essa análise dos dados, né? E, por consequência, melhora lá o índice do desempenho da operadora. Mas, Flávio, então a gente tem aí a geração de valor, né? A Blendos, ela traz uma geração de valor para o operador e para o usuário, né? O contratante do plano de saúde, no fim das contas, você em casa que paga o seu plano de saúde, a pessoa física, vamos dizer assim, ela também é beneficiada pela atuação de vocês, né? Conta um pouquinho mais, explica um pouco mais como funciona esse processo de adição de valor que envolve aí efetivamente todas as partes envolvidas, o operador e o usuário final. O usuário final, ele dentro da saúde suplementar, ele tem lá um cartão, né, hoje em dia muito virtual, e ele utiliza uma rede, né, e ele vai buscando nessa rede atender às suas necessidades de saúde, tá? O IDSS, ele é também uma ferramenta indutora da qualidade assistencial. Então, aquela operadora que quer melhorar o seu desempenho, ela precisa buscar um melhor desempenho dentro desses indicadores. E tem indicadores que são, por exemplo, baseados em atenção ao pré-natal, indicadores que são baseados em atenção ao idoso, indicadores que procuram induzir a operadora a fazer prevenção, por exemplo, de diabetes. E ainda mais, existem bonificações para aquelas operadoras que atuam com medicina preventiva e promoção da saúde. Então, nas análises dos dados que a gente faz, além de trabalhar a qualidade do dado, em que a gente entrega uma maior confiabilidade desses dados para a operadora, ela tem uma melhora ali concreta nessa qualidade dos dados, a gente acaba trabalhando muito nessa outra questão, traduzindo ou trazendo para ela que ações que ela pode fazer de melhoria da assistência, ou seja, um programa de saúde do idoso, criar uma jornada de atendimento para o beneficiário, para que ele consiga ir no médico adequado, por exemplo. Isso a gente acaba discutindo junto com a operadora nessa camada de serviços que eu te comentei, que a gente oferece. Então a gente acaba treinando a equipe da operadora para que eles possam estar aderentes a essas diretrizes do IDSS que prega justamente essa mudança de paradigma, né? No Brasil a gente tem uma saúde muito focada em doença e ali tenta ter uma
é uma mudança um pouco para um cuidado mais focado na saúde do que na doença. Na prevenção, justamente, né? Induzir tanto as operadoras a cobrarem de seus beneficiários, né? mais prevenção, como os usuários em executarem um pouco mais de prevenção. Nós estamos aqui conversando com o Flávio Exterpeter, sócio fundador, CEO, diretor médico da Blendos, empresa de gestão de indicadores de saúde. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, fica com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Flávio Exterpeter, sócio fundador, diretor médico e CEO da Blendos, empresa de gestão de indicadores de saúde. Flávio, eu queria voltar um pouquinho na tua trajetória de empreendedor. Muito bem, você fez medicina, você já tinha um passado na ciência de dados, na computação. Depois você fez medicina, percebeu essa oportunidade de efetivamente aplicar aí a união dessas duas gamas à primeira vista muito diferentes de conhecimento, né? E eu queria que você contasse um pouco dentro da tua trajetória quais foram os grandes desafios que você encontrou para tentar fazer a sua ideia se tornar realidade. E eu vou concentrar um pouquinho logo depois da minha formatura de medicina, que foi quando realmente se concretizou mais a oportunidade de criar a Blendos. Logo após a formatura, lá em julho de 2018, né, já agregando a formação anterior, sistemas de informação, fiz mestrado em computação. Então eu estava procurando que tipo de oportunidade que eu investiria para juntar essas duas áreas. E na época, já atendendo operadoras de plano de saúde, naquele processo específico de caminhar dados para a ANS, teve aquele momento que as operadoras descobriram uma queda no seu desempenho pela mudança de metodologia, né? Essa metodologia ela passou a calcular a maioria dos indicadores, como implementei antes, né? Com base nas guias de utilização de condição que a própria operadora envia para a ANS. Então, nesse momento específico, a gente já tinha uma experiência com operadoras, então isso foi finalzinho de 2018, e com esse impacto do índice no mercado, várias operadoras nos procuraram. A gente estava com 3 clientes, 3 operadoras que eu já tinha feito serviço, então, com a oportunidade eu estruturei, né, a Blendos, e ali a gente saltou para 10 operadoras. E a gente ofereceu um modelo de serviço que inicialmente parecia uma boa ideia, mas a gente trabalhava muito para auxiliar a operadora a fazer a correção dos seus dados. E isso teve um impacto muito grande num ponto que era a integração do dado. No primeiro momento a gente pedia dados que não estavam naqueles arquivos que normalmente são enviados para a INS. Isso aí trouxe uma dificuldade operacional. Então, apesar das outras dificuldades, né, no início eu estava lá, fazia proposta, né, fazia apresentação comercial, fazia o contato, fazia uma série de coisas. Tem um meu sócio, Pablo Cel, também sempre apoiou muito, né, e ele não tem a ver empreendedor, mas ele tem talento nato para tratar dados, então... Desde o início da meu outro projeto, eu trouxe ele para ajudar na operação e ele desempenhou muito bem. Então, o primeiro momento, o primeiro impacto que a gente teve foi a dificuldade, o tamanho do trabalho que a gente teve para fazer a entrega que a gente prometeu para o cliente. A gente conseguiu cumprir, só que às custas um pouquinho grande, principalmente de saúde, né? Na época eu lembro que para mim foi bastante difícil porque eu acabei tendo um burnout, assim, né? A gente conseguiu finalizar o que a gente tinha prometido, só que trabalhando muitas horas. Faltava hora do dia, 28 horas era pouco para conseguir executar tudo que era necessário. Exatamente. Então, essa foi uma grande dificuldade. E a gente aí se recolheu um pouco, paramos de comercializar. Aqueles clientes que embarcaram, eles continuaram, hoje continuam conosco. Isso é motivo de bastante orgulho também, né? Os clientes que embarcaram no início ainda continuam ao longo de 7 anos aí com a gente.
mas a gente teve que fazer um trabalho de casa. Vamos redefinir o negócio, vamos redefinir a nossa forma de atuação. E ao invés de fazer a correção para a operadora, a gente começou a testar um modelo em que a gente recebe os dados da operadora, a gente faz todo o processamento desses dados, emite, né, disponibiliza relatórios de análises, mas a gente começou a indicar para a operadora o que ela precisa fazer no seu processo para ter um controle de qualidade maior. Então a gente parou de fazer um serviço que ninguém gosta de fazer no mercado, né, que é a higienização de dados. Naquela época a gente tinha parado um pouco e adotamos esse modelo mais consultivo. E esse modelo consultivo ele era muito prático, porque a gente gerava as evidências de que problemas que a operadora tinha e conseguia, através daquela camada de serviço, fazer uma reunião e explicar para o operador, olha, dentre esses problemas que os seus dados têm hoje, vocês têm que definir uma prioridade. A prioridade é essa. Se vocês executarem isso, vocês vão ter um maior impacto lá no IDSS. E além disso, a gente começou também com aquele modelo consultivo assistencial. E aí foi uma questão minha também, por causa da minha formação de medicina, de conseguir impactar a operadora lá na melhoria da sua assistência, né? Eu costumo brincar que me formei médico, mas hoje eu atuo tratando os dados em saúde. Eu não estou tratando diretamente os pacientes, mas estamos aí, né, para contribuir de uma maneira coletiva para melhorar a saúde suplementar brasileira. É uma grande questão. Todo o trabalho de dados, né, de tratamento de dados, ele precisa a bola dos dados precisa ser de alguma forma arredondada, né? Alguém tem que arredondar a bola para ela poder ser chutada depois. Com a experiência de vocês, pelo que eu entendo aqui, conseguem ajudar a operadora a fazer a arredondada de bola que ela precisa fazer para que ela possa ser depois encaminhada e efetivamente chutada para o gol. Essa visão é válida? É uma visão válida, é um pouquinho diferente, eu não tinha tido essa analogia ainda. Mas sim, a operadora ela entra em um processo de melhoria contínua. Tanto, e aí pode ser, né, levado para essa questão de arredondada de bola, de azeitar os processos, de ter um maior controle nessa qualidade dos dados, tá? A gente vê que isso é essencial porque os dados TIS, esses dados de utilização do plano de saúde, fazem parte do core business da operadora. Toda operadora precisa gerenciar muito bem esse dado. E um dado com maior qualidade, mais confiável, pode ser utilizado para outras iniciativas dentro do operador. Então a gente quer influenciar isso. E aí a mudança de modelo de negócio da nossa equação foi também para dar uma maior autonomia para a própria mineradora, para a equipe da operadora. E é algo que a gente aprendeu nesse período, né? A INS continuamente está atualizando as suas regulações, né? A saúde suplementar é um setor altamente regulado. E essas atualizações, elas requerem novos ajustes dentro da operadora. Como, por exemplo, uma nova versão desse padrão TIS, uma nova versão incorporando mais regras de como as guias devem ser texidas, como elas precisam ser encaminhadas de um prestador para a operadora ou da operadora para a INS. E isso, como a gente montou um time especializado, e fez parte desse processo, que foi até um pouco longo, tal, de nossa reestruturação ali. A gente levou 3 anos se reestruturando, se estabilizando, criando uma cultura mais forte, baseada em valores dentro da empresa. A gente não focou somente em produto. Esse período serviu de amadurecimento do negócio, da Blend dos Vieso, para conseguir trazer esse impacto para as operadoras, que realmente, como tu falou antes, né, agregar valor, trazer valor agregado para o operador, também lá na sua assistência. Flávio, eu acho que o grande tema que tem chamado a atenção de todo mundo, não só na área de tecnologia, mas em qualquer campo de atuação, eu acho que em todas as conversas que eu tenho nesse programa, é muito presente a questão dos impactos que a inteligência artificial
está trazendo para os negócios. Você pode me comentar, dentro do teu negócio, dentro da tua área de atuação, o que você vê de mais relevante que está acontecendo, de tendências ou de coisas que já estão acontecendo? Você pode falar um pouco sobre isso? Internamente na Blends a gente está utilizando, né, a inteligência artificial nas nossas rotinas internas. Eu diria que a gente tem uma preocupação muito grande com a robustez das soluções. No momento a gente está em avaliação de algumas formas de como aplicar a inteligência artificial no nosso contexto, que é altamente regular. Então a gente tem uma questão com dados de saúde muito voltada à questão da segurança, a confiabilidade desses dados, né? Obviamente eles chegam para nós muitas vezes sem a qualidade adequada e isso nos deixa um pouquinho mais atentos e um pouco mais cautelosos na forma de aplicar a inteligência artificial, tá? Da mesma forma que antigamente existiam sistemas analíticos, BI, ou BI tradicional, também a inteligência artificial, se ela for treinada com dados inconsistentes, se ela for, né, ensinada com dados errados, ela pode direcionar as operadoras ou as empresas a decisões equivocadas, tá? Então a gente está bastante cauteloso, inclusive, e ainda pesquisando as possíveis aplicações direto na nossa entrega ao cliente. Inclusive no próximo mês, no início de março, eu vou participar de um congresso internacional, o maior do mundo, né, de informática e saúde. Ele acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. E lá o tema principal também é IA. Eu estou indo lá com a missão de entender justamente como está sendo aplicado nas empresas de lá, né, como a IA está sendo aplicada, e buscar ideias e buscar soluções para a gente conseguir replicar aqui dentro para os nossos clientes também. Bom, Flávio, você me contou um pouco dos seus tropeços aí, dos primeiros passos, algumas dificuldades que vocês passaram para conseguir colocar a empresa efetivamente de pé. Me conta um pouco como é que foi esse crescimento aí, porque você passou de 3 operadoras no seu início para hoje, quantas? Mais de 100? Mais de 100, hoje a gente está com 108 operadoras. Então, conta como foi esse crescimento, que ele é muito grande, em 7 anos é bastante expressivo isso aí. A gente fez aquele nosso trabalho de casa, de redefinição, né, de modelo de negócio, mas a gente trabalhou muito também em questões de cultura. Em 2022 a gente conseguiu montar uma equipe especializada em saúde suplementar, né? Então a gente conseguiu estruturar melhor a entrega e a gente buscou, pelo fato de trabalhar com software e serviço, a gente buscou uma determinada padronização, tá? Então a gente, quando oferece o projeto para uma operadora, a gente define muito bem escopo e contra-escopo. Eu costumo brincar que a gente começou a crescer no momento que a gente aprendeu a dizer não, né? Houve uma época que a gente acabava atendendo várias necessidades da operadora, e só que aí perdia um pouco o foco, tá? Então a gente começou a dizer não, começou a trabalhar especificamente dentro de um modelo, e a camada de serviço a gente criou uma padronização em que a nossa operação consegue tocar vários clientes da mesma forma. Todos os clientes têm determinadas necessidades, a gente conseguiu ainda colocar uma personalização que está no entendimento do problema em um cliente, mas o processo nosso aqui é o mesmo, de reavaliação de todos os critérios, né, que vão levar aquela operadora para uma maturidade de dados e para um melhor desempenho. Então, eu acho que a virada aconteceu justamente na questão de dizer não, né, prioridade, priorizar, foco, a questão da cultura, que a gente começou a criar muito cedo, aí, em 2022, estruturar a cultura quando fomos recebendo e contratando mais pessoas, tá? Hoje a gente tem a felicidade de contar que a gente está com 108 operadoras na nossa base de clientes. A gente fica bastante feliz porque essas operadoras acreditam na nossa missão, né, de tornar as informações de saúde mais confiáveis e qualificadas e impactar numa melhoria de assistência. E essas 108 operadoras, elas representam, a soma dos beneficiários que ela tem hoje, representa uma população de 14,3 milhões de beneficiários.
Então, isso no contexto da saúde suplementar no Brasil, tem aproximadamente ali 51 para 52 milhões de beneficiários, a gente já tem 27%, né, dos beneficiários através dessas operadoras que a gente atende. Então, a gente está muito feliz e, claro, também é importante a empresa ter lucro, né? Também nesse processo a gente conseguiu, né, aumentar a empresa também em faturamento, tá? O período que a gente esteve ali reestruturando, que foi 2020, 2021 e 2022, a gente praticamente ficou estável em faturamento. Depois ali a gente dobrou, 2023 a gente dobrou, 2024 aumentamos 60%, aliás, 2023 aumentamos 60% de faturamento, e 2024 a gente conseguiu dobrar novamente o faturamento. Isso nos deixa bastante entusiasmados aí, com metas aí para 2025 também, de continuar crescendo. Nós estamos conversando com Flávio Exterpeter, CEO, fundador, diretor médico da Blendos, empresa de gestão de dados em saúde. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Muito bem, espectadores da BMC News, estamos de volta com o Flávio Exterpeter, CEO, fundador, diretor médico da Blendos, empresa de gestão de dados em saúde. Flávio, você comentou recentemente que vocês, esse último ano, passaram por um crescimento muito expressivo, dobraram o faturamento. O que foi necessário fazer? Como é que vocês fizeram face a esse desafio eu imagino que para dobrar o faturamento você também tem que dobrar o trabalho realizado, né? Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho como é que você precisou se estruturar para fazer essa mudança. A gente fez um trabalho muito forte de cultura dentro da empresa e conseguimos aproximar vários profissionais bastante relevantes. A gente já começou várias conversas em 2023, mas em 2024 a gente conseguiu estruturar de uma maneira um pouquinho diferente, evoluir, afinal, a estrutura da empresa. A gente aceitou novos sócios dentro de alguns profissionais que já estavam no time. Então a gente fez um programa diverso, alguns profissionais chaves que a gente quer manter pelo menos aí uns 3 a 5 anos para que eles sigam com a Blendos nesse crescimento. E a gente também começou a adotar uma estrutura de diretoria, uma estrutura hierárquica. Então hoje a gente está aí com 25 colaboradores, 25 profissionais ao todo. E eu acredito que a grande diferença também veio dali. Uma equipe muito especializada no atendimento das operadoras, que gera muita indicação também de uma operadora para outra. A gente lá no início de 2023, por causa do ecossistema de inovação catarinense, então aqui em Florianópolis, que nos abre várias possibilidades de troca de experiência, troca de informações com empreendedores, também surgiu uma oportunidade de, lá na CAT, conhecer o pessoal que trabalha na Unimed Brasil em iniciativas de inovação do Lab Health da Unimed. Então, na época eu conheci o Alisson, que estava à frente dessa iniciativa, e a gente conseguiu ali trabalhar numa parceria com a Unimed Brasil. Então, desde 2023, a gente já vinha crescendo dentro desse sistema que tem uma fatia importante do mercado da saúde suplementar. Inclusive, as Unimeds, elas têm um anseio muito grande pelo reconhecimento da qualidade que eles trabalham. Eles investem muito em qualidade de processo internamente dentro da operadora e também a assistência. Tanto que hoje 16 das 18 operadoras do último resultado do IDSS que tem a nota máxima do IDSS são Unimeds. Então, através dessa parceria com a Unimed Brasil, a gente foi crescendo bastante. E é engraçado porque dentro do sistema Unimed, uma operadora que utiliza uma solução e dá certo, ela acaba indicando. Então, eu acredito muito que o modelo de negócio que a gente adotou foi assentado. O fato de a gente ter uma camada de serviço que deixa a operadora muito bem amparada, que dá essa certa autonomia para que ela consiga resolver parte de seus problemas, né? Alinhar seus processos, alinhar sua assistência, acaba gerando uma boa fidelidade e acaba gerando essa rede de indicação. Então, juntando esses fatores todos, que o 2024 foi bastante salutar para nós, né?
Anteriormente a gente focava bastante na sustentabilidade da empresa. Eu diria que 2024 foi bastante acertado para a gente conseguir aí também ter uma reserva para investimentos de 2025. Você fala aí de 25 colaboradores hoje, né? Alguns sócios novos, alguns colaboradores se tornando sócios com o vesting. Uma pergunta que a gente tem feito muito é dentro desse ambiente, até de meio impaciência do pessoal mais jovem, principalmente o pessoal da tecnologia, pessoal da ciência de dados, que quer coisas novas o tempo todo. Como fazer para atrair e reter esse pessoal que é mais novo e mais impaciente? Realmente é uma preocupação constante, tá? A gente adotou um programa também nesse período de trazer jovens talentos, né? Então a gente criou um programa de estágio. Esse estágio a gente aproveita para treinar um pouquinho mais esses profissionais jovens, né? E a gente tem contratado eles depois, né? Então, essa possibilidade de evolução e contratação, a gente acredita que está sendo bastante salutar. Mas, em paralelo a isso, a gente também se planejou e, a partir desse ano, a gente fez um trabalho intenso, iniciando ali em dezembro. A gente se preparou adotando a metodologia de OKR dentro da empresa, né? Uma metodologia que é muito utilizada pela Google e tal. Planejamento estratégico está baseado em objetivos e key results, resultados chaves. Né? E dentro desse planejamento, a gente tem uma área específica para desenvolver talentos, desenvolver as pessoas internamente. Então, esse ano a gente aprimora isso mais ainda. Em paralelo, a gente está finalizando também um plano de cargos e salários para as pessoas, né, saberem o que elas precisam desenvolver para progredir dentro da carreira eventualmente. Então é um conjunto de fatores realmente que a gente precisa estar atentos, estar investindo e estruturando para conseguir reter esses jovens talentos, mas também para desenvolvê-los, né? Sem dúvida, muito, muito importante. Você estava falando do sistema Unimed Brasil, né? Hoje boa parte das operadoras que vocês atendem pertencem a esse sistema. A gente tende a vê-lo como uma coisa única, mas na verdade as unidades são bastante autônomas entre si, embora elas compartilhem aí algumas, não só a marca, mas algumas características. Hoje para vocês ficou relativamente fácil crescer dentro desse sistema porque uma indica a outra. Quanto por cento do sistema vocês já atendem hoje? Eu não diria exatamente fácil, né? Ainda requer muito trabalho para a gente conquistar novos clientes, tá? É claro que as parcerias facilitaram bastante e o fato das Unimed se conversarem também é bastante interessante, né? Em número de Unimeds, a gente está com aproximadamente aí 65 Unimeds, né? Tem 300 no país hoje, mas em quantidade de beneficiários, a gente já tem algumas das grandes do sistema Unimed, né? Quantidade de beneficiários, a gente tem aproximadamente 35% dos beneficiários do sistema Unimed. Ou seja, é um mercado que ainda tem um espaço bastante interessante. Só em Unimed para crescer aí, né? Sim, tem espaço. Essa característica que tu mencionou é importante. Da saúde suplementar no Brasil, ela é relativamente... O que é? A gente tem aí 900 operadoras hoje, 800 e poucas são realmente avaliadas no ITSS, né? Ali do total de 900. Então, o nosso mercado é pequeno, mas está muito alinhado com o que a gente se propõe. A gente se propõe ser especialista nessa área para atender as dores das operadoras, tá? Focando muito no serviço, na entrega, né? Prezando muito pela entrega para fazer um diferencial. Mas a gente sabe que o mercado é pequeno, então a gente tem um desafio pela frente, né? Eu te mencionei ali que eu vou para um congresso internacional de informação em saúde, buscar novas opções. A gente sabe que em algum momento a gente precisa ofertar mais soluções dentro desse mercado que a gente já está atuando dentro da nossa carteira de clientes, tá? Isso é fato. Perfeito. Além disso, você tem uma outra operadora grande na sua carteira, que é a Sul América, né? Comenta um pouco qual foi o desafio para chegar um cliente
tão relevante quanto esse. E sim, de certa forma, o conhecimento necessário para uma operadora pequena ou uma operadora grande é o mesmo, porque as regras junto à IES são as mesmas, a parte regulatória é a mesma. Mas, claro, uma operadora tão significativa, a gente precisou se preparar um pouquinho mais, principalmente em infraestrutura computacional, tá? Porque o volume de dados dessa, né, uma operadora como a Sul América, ela é muito maior. Mas, de certa forma, os problemas, as inconsistências de dados acabam sendo similares. Sempre há alguma diferença, né? Mas o desafio foi mesmo da gente se preparar e, é claro, hoje em dia a parte computacional também facilita, a gente tem todo o sistema rodando em nuvem. Então, claro, a gente precisou expandir lá os servidores que a gente utiliza para comportar aquele volume de dados e também para conseguir processar esses dados que requerem aí um esforço do sistema de dados para conseguir chegar nos mesmos resultados que a gente chega numa operadora menor. Então, o processo em si é muito similar, mas realmente o volume de dados inicialmente deixou a gente bastante cauteloso e tivemos que nos preparar para isso. Claro. Eu acho que um dos grandes desafios aí de qualquer sistema de saúde, seja ele público ou privado, suplementar, é a questão do envelhecimento da população. E com esse envelhecimento você vai tendo talvez doenças crônicas que são muito mais custosas de tratar. Quais são as tendências que você vê aí dentro do seu mercado? Quais os desafios que isso impõe, tanto para o seu negócio como para as operadoras? O desafio, eu acredito que está muito relacionado à sustentabilidade desse mercado, tá? A gente tem visto aí nos últimos anos, até por questões políticas, ter muita alteração na questão relacionada a rol de procedimentos, a adoção de novas tecnologias, adoção de medicamentos caríssimos, adoção de novas terapias aí, por exemplo, a parte da terapia com autismo, que acabou elevando muito a utilização do plano de saúde, e a questão do envelhecimento da população também é uma preocupação grande. Novamente, com a sustentabilidade. Existe aí uma questão cultural também do brasileiro, né, do beneficiário, então, da saúde suplementar, de estar muito focado na questão da doença, e aí acumulando doenças crônicas, utilizando muito o plano de saúde quando já chegou na doença. E, obviamente, esse setor precisa de uma transformação. Um dos caminhos é o setor conseguir focar mais em termos de saúde, ter um modelo melhor na questão de prevenção, principalmente na população idosa, mas também começando antes, né? Porque é uma questão cultural, né? E sim, acaba que o idoso utiliza mais o plano de saúde e tem a outra dificuldade que ele também paga mais pelo plano de saúde, né? Então ele acaba encarecendo bastante. Mas eu diria que não há uma única solução para esse problema, ele é muito complexo, ele envolve muitos atores na saúde suplementar, tá? E envolve questões culturais bastante difíceis. Mas tem sido discutido no mercado também outras formas de remuneração. Hoje a saúde suplementar é muito baseada naquele pagamento por procedimento, né? O beneficiário vai lá e executa o procedimento e o prestador recebe por aquele procedimento. Então há uma tendência grande de mudar e focar muito mais no desfecho. Então, se tu tem um idoso, um paciente com uma doença crônica, se aquele paciente com uma diabetes estiver sendo controlado por um determinado prestador, aquele prestador recebe mais, ele recebe bonificações por manter o beneficiário compensado, tá? E isso, se ele fizer para uma população um pouquinho maior de idoso, não toda a população da operadora, mas parte dela, de uns 100 beneficiários que aquele prestador atende. Se ele conseguir controlar mais aqueles beneficiários no sentido de manter os compensados dentro de um nível de saúde adequado, ele receberia mais por aquele serviço que ele prestou, né? Então há uma mudança de paradigma grande
que vem sendo muito discutido no setor. Nós estivemos conversando com o Flávio Exterkötter, CEO, diretor médico, fundador da Plenos, empresa de gestão de dados em saúde. Flávio, eu queria te agradecer pela sua recepção aqui, por nos receber, por essa conversa muito interessante, muito ampla, e queria te deixar aí as palavras finais. Muito obrigado, estou muito agradecido aí pela oportunidade de conversar contigo. Parabéns aí pelo teu programa, jornalista de entrevista, parabéns mesmo, é muito legal. Quero agradecer imensamente também o público por me falar, né, que para nós é muito gratificante, depois de muito investimento, muito trabalho, conseguir vivenciar isso, a empresa crescendo, a empresa conquistando clientes, ela consolidando a sua missão e impactando efetivamente lá na assistência aos beneficiários, melhorando a qualidade da saúde suplementar no Brasil, através desse trabalho de melhoria da qualidade de dados, melhoria da própria assistência, tá? Meu muito obrigado e estamos sempre à disposição. O Analista Visita dessa semana fica por aqui, mas semana que vem a gente volta mostrando mais empresas, instituições, executivos que tenham histórias interessantes para contar sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, carreiras. Até mais, até semana que vem, um abraço.